Olá, muito prazer, sou a doutora Lia. Inscreva-se no nosso canal, também ative o sininho das notificações, dê um like, compartilhe para os seus amigos, nos seus grupos e também nas suas redes sociais. Assista aos nossos vídeos, nossa matéria é bem eclética, falamos de direito, saúde, psicologia, culinária, dicas pet, faça você mesmo e muito mais. Vamos para o vídeo de hoje? Olá, lindezas! Estou trazendo hoje para vocês o caso Igor Ferreira da Silva. Vocês se lembram dele? Eu vou fazer um breve relato. Vou aqui também passar alguns trechos, tá? Sobre o caso. E no final, nós vamos fechar esse caso e trazer essa experiência para a nossa própria vida. Igor, assim que terminou a faculdade de Direito, com muito pouca idade, ele já prestou concurso para delegado de polícia, da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Ele foi aprovado, trabalhou em diversas cidades, pelo menos por 10 anos. Ele também trabalhou no DHPP, que é o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Muito experiente, muito simpático, muito eloquente, professor da Faculdade de Direito, onde ali ele conheceu a sua futura esposa e a vítima aí do crime. Ele gostaria de ser promotor de justiça. Então, ele foi prestar o concurso do Ministério Público, também do Estado de São Paulo, também foi aprovado, passou pelo período probatório de 2 anos, estava bem, ele era muito bem conceituado, parecia uma pessoa assim muito responsável, estudiosa. Eles se conheceram, né, enquanto ela era estudante. Foi uma paixão fulminante dos dois, eles logo já foram morar juntos, depois se casaram, ele queria filhos, ela já engravidou. Veja que do período que eles começaram a namorar até o dia da morte dela, foram 3 anos que se passaram. Ele se dava muito bem com o sogro e a sogra. Todas as quartas-feiras ele jantava em família, na família dela, do sogro e da sogra. E num dos dias que saiu de lá, o casal, que aconteceu aquilo que ele arquitetou muito bem para que fosse um crime perfeito. Mas não demorou muito e as suspeitas foram aparecendo. Inclusive, quem o defendeu foi o advogado, acho que todo mundo já ouviu falar, vocês vão ver aí no trecho, Dr. Márcio Tomás Bastos. Ele mesmo acreditou no Igor, porque o Igor nunca confessou. Ele disse que era mais fácil acreditar na história arquitetada, história, né? Não é nem história quando é mentira, né? Na história do Igor, do que na realidade do que tinha acontecido. De tão convincente que Igor era em relação às pessoas. Então, essa matéria, ela é de interesse de estudantes de direito, de advogados, de pessoas que trabalham com a justiça, mas se você gosta dessa matéria, não se esqueça, dá aí um gostei, compartilha com seus amigos, também se inscreva no canal que é de graça e ative o sininho das notificações para receber todos os nossos vídeos daqui para diante. Porque é interessante, pessoal, que a gente saiba com quem lidamos. Acordemos para a vida. Está mais do que na cara que Igor é um psicopata, um narcisista. E vocês vão entender melhor por quê. Ele tinha 33 anos de idade quando isso aconteceu e ela 27 anos de idade. Vamos então para o trecho. O crime aconteceu em 1998
Igor alegou à época que fora surpreendido por um ladrão que havia levado Patrícia como refém. Ele desapareceu em abril de 2001, quando passou a ser procurado pela Polícia Civil. A Procuradoria-Geral de Justiça denunciou o ex-promotor por homicídio qualificado e por aborto. Na ocasião, ele foi condenado a 16 anos e 4 meses de prisão em regime fechado pelo órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, com imposição de perda do cargo. Foi a primeira vez na história que um promotor foi julgado por homicídio perante o Tribunal de Justiça. Muito mais parecido com a verdade, mais verossímil, é a história que ele contou. E é a história que tinha, inclusive, o apoio irrestrito e absoluto do pai e da mãe dela, que acreditavam nele, que os viram, foram as últimas pessoas que os viram como eles estavam bem, viram como eles estavam carinhosos um com o outro, e de repente ele vira assim um monstro de uma hora para outra. Isso não está de acordo com a verossimilhança, não parece que é verdade. Por isso que eu acredito, eu fiz o júri, a Valderez fez uma grande acusação no júri, uma acusação convincente, assim, forte. O tribunal julgou simplesmente. Eu falei que ia submetê-lo ao exame residográfico. Ele falou que perfeitamente. Mas era um momento muito constrangedor naquele momento. Eu não tinha provas concretas que ele tinha feito isso. E permitir uma coisa que eu não permitiria hoje ou em outras circunstâncias, que a pessoa fosse até o banheiro, por exemplo. Tenho certeza absoluta que ele lavou a mão, e muito, e muito. Esses resíduos são provenientes da espoleta e da própria munição. Quando tem um disparo, após uma pequena explosão, para arremessar o seu projétil. Tudo isso atinge uma velocidade muito alta. Quando você dispara uma nuvem branca, em decorrência disso, acaba pegando a mão do atirador, e essas partículas ficam grudadas. Essas partículas, então, são elementos que existem na carga de espoletamento e, às vezes, no próprio projétil da munição, que ficam presos tanto na mão quanto na roupa, braço. Aos poucos, as investigações foram se aprofundando, até porque os personagens do caso eram socialmente importantes. A mulher, uma advogada, grávida de 7 meses. O marido, promotor de justiça. Estavam juntos na caminhonete, quando, ele dizia, de repente apareceram 2 bandidos armados, dos quais ele fez minuciosa descrição. Um suspeito chegou a ser preso. Nada tinha a ver. De assalto, como contava o promotor, as coisas foram caminhando, pouco a pouco, para homicídio. Não está nos autos, mas conto agora, o delegado de polícia da cidade mandou investigadores verem tudo digno de ser observado no local do crime. Eles voltaram relatando que o vigia noturno do condomínio, fazendo ronda pelo condomínio, havia visto, no escuro, o assassino em fuga. O delegado mandou buscá-lo imediatamente. O promotor Igor Ferreira da Silva estava na delegacia. Contava como os bandidos interceptaram a caminhonete Dodge, gritando que era assalto. Os 2 tiros seguintes, cápsulas de uma pistola 380 foram encontradas no local, e ele, aturdido, andando para a estrada, embora houvesse posto de vigilância dentro do condomínio. Quando o vigilante da noite entrou na delegacia, deparou-se com Igor. Passou a gritar, apontando incisivamente para ele, e gritando, "É ele! É ele!" O delegado imediatamente colocou os 2 em salas separadas. Primeiro, quis saber do vigia como tinha tamanha convicção. O vigia explicou que o farol da sua moto estava aceso e por isso o foco de luz bateu bem em cima do rosto de Igor, o que levou a não ter nenhuma dúvida sobre o que estava afirmando. O delegado mandou o escrivão tomar o seu depoimento e retirou-se para a sala ao lado, onde estava Igor. Bem ao lado dele, delegado mirou-o profundamente. Ambos eram contemporâneos de faculdade de direito. Igor não olhava nos olhos do delegado. Mantinha a cabeça quase totalmente baixa. Depois de alguns minutos de silêncio, o delegado fez uma pergunta fulminante: "Que merda você fez?" "Exatamente isso, ipsis verbis, como dizem os doutos." Em vez de responder, enterrou a cabeça entre as mãos, e assim longamente permaneceu,
como se ali não se reencontrassem dois colegas de faculdade, um, delegado encarregado de apurar o crime, e o outro promotor, para o qual apontavam significativos indícios de autoria. Subjetivas as reações do vigia noturno e do promotor, é o que poderia ser dito com o de fato iria se dizer. Como, um promotor, o titular da ação penal, o fiscal da lei, poderia ser o autor de um homicídio para lá de qualificado. Investigações profundas, bem feitas, levam em considerações os fatos e subjetividades. Podem, sim, ajudar a firmar juízos de convicção. Elementar, meu caro Watson. As histórias contadas por Igor não eram nada convincentes. O fecho contra o promotor foi se ampliando. Tudo apontava para ele, saindo para a estrada, parando num posto da polícia rodoviária, deixando a mulher morta para trás? Difícil mesmo de acreditar. Um bom advogado criminalista, Igor logo recorreu a um deles, deve recomendar ao cliente que nunca minta para ele, embora possa mentir, e como mentem, para os outros. Mas por que o promotor Igor Ferreira da Silva mataria a advogada Patrícia Gil Longo? Deveria haver alguma razão para um deles, casados após romance de faculdade, na classe onde ela era aluna e ele professor. Por quê? A pergunta martelava na cabeça do delegado. Nessa etapa da apuração do crime, me aconteceu uma coisa surpreendente. Fui procurado pela mãe da advogada Patrícia Longo, formada em psicologia pela Universidade de São Paulo, que me disse, de forma peremptória, que não acreditava, de jeito nenhum, que Igor pudesse ser o assassino de sua filha. Jamais. Só acredito se Igor me olhar bem nos olhos e dizer, fui eu quem matou. Maria Cecília me comoveu. Mas não me afastei 1 milímetro do pragmatismo investigatório. Foi então que a defesa de Igor, prevendo o inevitável, isto é, que o promotor seria responsabilizado criminalmente, engendrou uma tese para o futuro: o filho que Patrícia gestava no ventre era comprovadamente dele, não haveria nenhuma razão para ciúmes ou suspeita de traição. Foram requisitados exames de DNA, nosso código genético, para a Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP. O corpo de Patrícia foi exumado. Os tubos de ensaio revelaram o que a defesa jamais poderia esperar: o filho por nascer não era de Igor. Incompatibilidade total. Tiro no pé. 0 pela culatra. Um argumento a mais para a promotora Valdereza Bud, escolhida pelo Ministério Público para fazer a acusação. Igor continuou negando. Uma pistola 380, mesmo tipo de arma do crime, foi encontrada na casa dele. Promotor tem direito a julgamento pelo Tribunal de Justiça, a mais alta corte estadual, escapando assim do Tribunal do Júri, um tribunal popular, formado por pessoas da sociedade, juízes de fato. Isso não tinha acontecido antes no Tribunal Paulista, um promotor ser julgado por assassinato. Reuniram-se os 25 desembargadores mais antigos, que formam o órgão especial, e condenaram Igor a 16 anos e 4 meses de prisão. Poderia ter sido bem mais. Por essas suavidades condescendentes do legislador, o réu por homicídio não precisa estar presente na sessão de julgamento. Graças a essa benevolência, Igor soube do resultado do julgamento condenatório e escafedeu-se. Não é necessário ser nenhum oráculo para fazer essa previsão. Demorou, mas no ano de 2006 ele foi exonerado do Ministério Público Estadual. E somente em 2009, foragido, foi preso. Não tinha mais como manter-se fugitivo. Fora do processo, ficaram candentes lições. O criminoso sempre imagina que não será descoberto e quando gravita em torno da área do direito acha assim condições de burlar a tudo e a todos. Um crime como o de Igor não acontece de repente, é pensado, repensado, planejado, premeditado. O imprevisível nunca é levado em consideração, como o identificador farol da moto do vigilante, ou a familiarmente constrangedora exumação que revelaria o que se pensava encobrir. Nem a súbita inversão de papéis, o promotor, como Igor, acostumado a acusar, implacavelmente, convencendo os jurados a condenar assassinos, como ele, agora no banco dos réus. Somente poderia ser prevista a brandura com que foi tratado,
pequena parte da pena cumprida na penitenciária de Tremembé, no Vale do Paraíba, e rapidamente concedida a prisão em regime aberto. Quer dizer, domiciliar, em casa. Então, saindo de casa, a última imagem que eu lembro era essa. Foi ele ajeitando a minha irmã no carro, combinando comigo que no final de semana a gente ia fazer um churrasco na casa deles e eu ia, junto dele, ajudar a pintar o quarto do nenê, que não estava pintado ainda, a gente ia pintar o quarto junto. E essa foi a última vez que eu falei com a minha irmã e que eu falei com ele. Parece que é filme, não parece realismo. Agora acabou tudo, não é verdade? O desabafo foi feito pelo ex-promotor de justiça Igor Ferreira da Silva, 42 anos, a uma investigadora numa ampla sala da 5ª Seccional, na zona leste da capital paulista. A policial teve vontade de responder que a tarde daquela segunda-feira 19 não era o fim. Era, na verdade, o início do acerto de contas dele com a justiça. Mas se manteve calada. Em 2001, Igor foi condenado a perda do cargo de promotor e a 16 anos e 4 meses de prisão pelo assassinato da mulher, Patrícia Gil Longo, em 1998, e pelo aborto do bebê que ela carregava no ventre. Passou 8 anos e meio foragido, na maior parte do tempo, usando óculos escuros e boné para esconder a calvície. Circulou pelo interior de São Paulo e pelo sul do país. Policiais acreditam que ele também tenha passado pela Argentina e pelo Chile. A imagem daquele homem com dentes estragados, atordoado e franzino, 50 quilos distribuídos em 1,68 metros, sentado diante de um delegado, sepultou o que Igor fora no passado. Durante uma década, ele trabalhou para botar bandidos atrás das grades. Primeiro como delegado, depois como promotor. No Ministério Público, se especializou justamente em acusar homicidas. Igor permaneceu cerca de 2 horas na 5ª Seccional, sempre cordato e falando baixo. Assustou-se quando a cadeira de rodinhas em que estava se reclinou demais. Aceitou um copo d'água, dispensou o café. Contou que não suportava mais a vida de fugitivo. Ele disse que aquilo era um karma, afirma o delegado Nelson Guimarães. E que tinha a esperança de provar sua inocência. Mas que, se isso não acontecesse, cumpriria a pena se fosse a vontade de Deus. A prisão de Igor causou mal-estar na Secretaria da Segurança Pública. Na versão da polícia, o ex-promotor foi capturado graças a uma denúncia anônima. Ele não foi preso, se apresentou. Quem telefonou para a polícia e avisou o local onde ele estaria foi um dos irmãos, diz o advogado Henrique Ferreira da Silva Filho, pai de Igor. Silva Filho afirma que o aconselhava a se entregar havia muito tempo. Em menos de 3 anos, ele tem direito de pedir o semiaberto, regime em que os presos dormem na cadeia, mas saem durante o dia para trabalhar. Se ele tivesse feito isso antes, já poderia estar reconstruindo a vida. A questão da culpa, questionaríamos depois. Nessa temporada de fuga, o crime de aborto não consentido prescreveu. A pena de 14 anos pela morte de Patrícia seria somada apenas aos 3 anos da condenação por porte ilegal de armas. A defesa de Igor insiste que ele é inocente e que a polícia, por motivos não revelados, ignorou outras possíveis linhas de investigação. O processo tem uma coleção de provas extremamente contundentes, afirma a procuradora de justiça Valdereza Budi, que atuou no caso. Segundo ela, da lista de provas consta que a família de Igor teria tentado pagar para que um presidiário assumisse o assassinato de Patrícia. O paletó entregue para verificação de supostos resíduos de pólvora não foi o que Igor usou no dia do crime. O exame de balística mostrou que os tiros que mataram Patrícia partiram da mesma arma que disparou 43 cápsulas apreendidas pela polícia na casa de Igor. O ex-promotor costumava recarregar cápsulas usadas para a prática de tiro ao alvo. O meu filho não teve direito à ampla defesa. Vou pedir a nulidade do julgamento. Henrique Ferreira da Silva Filho, pai de Igor. O pai de Igor afirma que o filho não teve direito à ampla defesa. Por ter foro privilegiado, foi julgado por um grupo de desembargadores, e não por cidadãos comuns, no tribunal do júri. Antes de definir se o meu filho era culpado, os desembargadores já discutiam a pena, disse Silva Filho. Eles fizeram pré-julgamento. Não foram imparciais. Silva Filho é um advogado experiente e requisitado. Um de seus clientes, o colombiano Jorge Henrique Rincón Ordóñez, encarcerado no interior do estado, é considerado um dos maiores traficantes de cocaína do mundo. Ordóñez foi preso no Brasil, no início deste ano,
quando comprava 2 jatos avaliados em $1 milhão cada um. Os aviões seriam usados para transportar toneladas de drogas ao exterior. A defesa de Igor estuda a pedir a nulidade do julgamento e se apoia em testes de DNA para lançar dúvidas sobre as provas colhidas durante as investigações. Meses depois do homicídio, o então advogado de Igor, o ex-ministro da Justiça Márcio Tomás Bastos, pediu a exumação dos corpos de Patrícia e do bebê. A intenção era ratificar que Igor não teria motivos para matar a mulher e o próprio filho e desmentir rumores de que uma suposta traição teria motivado o crime. De acordo com o exame, conduzido por um perito indicado pela Justiça, Igor não seria o pai da criança. Isso pegou todo mundo de surpresa, afirma a procuradora Valderez. Até porque seria estranho alguém saber que não é o pai e pedir um exame. Mas há tantos filhos que matam pais e pais que matam filhos que isso não teria importância naquele momento. Apesar de o teste que excluiu a paternidade não ter sido usado contra Igor no julgamento, tanto a defesa dele quanto a família de Patrícia têm sido contundentes nas críticas ao laudo judicial. Citam resultados de 3 laboratórios particulares, contratados pela defesa. O nome da minha irmã foi jogado na lama. Não estou aqui para contestar as provas do processo, porque esse papel é dos advogados do Igor. O que quero é defender a Patrícia, diz o empresário Eduardo Agil Longo, 33 anos. Acredito que não foi o Igor que puxou o gatilho da arma que a matou porque não tinha motivos para isso, mas a minha irmã morreu por causa dele. Não sei em que Igor está metido. O pai de Igor afirma que o filho tinha inimigos na polícia e no Ministério Público. Segundo Eduardo, o então cunhado relatara já ter sido ameaçado por homicidas que ajudara a condenar, mas que nunca havia levado essas ameaças a sério. A pedido disto 2 geneticistas avaliaram o laudo produzido pelo perito indicado pela Justiça e pelos 3 laboratórios contratados pela defesa de Igor. Embora o laudo do perito oficial esteja fora dos padrões atuais e existam inconsistências, provavelmente, se o exame fosse repetido hoje, a exclusão da paternidade seria confirmada, afirma Martin Whitley, médico geneticista pela Universidade de Londres. Faltou rigor científico acadêmico ao perito oficial. Não é possível garantir que o resultado apontado por ele está certo nem que está errado. Para termos certeza, é necessário repetir o exame, diz Rodrigo Soares de Moura Neto, professor de genética da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Patrícia era a mais velha de 3 filhos. Eduardo conta que a irmã, então com 27 anos, andava feliz com o casamento e a chegada do primeiro bebê. Patrícia e Igor se conheceram na universidade. Ela era aluna de direito, ele professor. Entre namoro e casamento, o casal conviveu durante 3 anos. Depois do crime, Igor continuou frequentando a casa dos Agil Longo. Costumava visitá-los às quartas-feiras, depois das reuniões da maçonaria, como fazia enquanto esteve casado com Patrícia. Como fez na noite da quarta-feira fria em que Patrícia e o filho perderam a vida. Fuga de alto padrão. Quando recebeu voz de prisão, o ex-promotor Igor Ferreira da Silva estava com uma aparência deplorável, sem documentos e sem dinheiro. Essa, no entanto, não foi a realidade do período em que esteve foragido. Pelo menos os primeiros tempos Igor passou na casa número 14 de um condomínio de alto padrão, próximo da Lagoa da Conceição, em Florianópolis, Santa Catarina. A casa havia sido alugada por um de seus irmãos, o advogado Edi Ferreira da Silva, de um professor da Universidade Federal de Santa Catarina que viajara para a França. Esse irmão, aparentemente, estava na cobertura, diz o delegado Renato Enges, da Divisão Anti-Sequestro da Polícia Catarinense. Em Florianópolis, Igor andava sempre de boné e óculos escuros. À época, exibia um cavanhaque, mas não vivia escondido. Voava de asa delta e chegou até a comparecer a uma festa de aniversário na casa de uma família que conhecera ainda na cidade de Atibaia, São Paulo, durante a prática do esporte. Tanto a família quanto o presidente de um clube de asa delta confirmaram a informação na polícia, que obteve autorização judicial para interceptar 2 linhas de telefone usadas por Edi. Delas, partiram muitas ligações para São Paulo, Curitiba, Paraná, Rio de Janeiro e para o Chile. De um café em frente ao condomínio, o delegado paulista Aldo Galeano Júnior, que desembarcou em Florianópolis atrás de Igor, acompanhou o movimento da casa. Durante 4 dias, observamos o condomínio e seguimos o irmão do Igor, conta Galeano Júnior. Ele namorava uma moça que trabalhava numa loja de grife do shopping Beira Mar. O trabalho, porém, não resultou em prisão.
Quando fizemos a investigação, o Igor já havia decolado. Saíram assim, absolutamente apaixonados um pelo outro, da casa do sogro e da sogra dele, pegaram o carro, foram embora para onde eles moraram. E de repente a mulher aparece morta, tendo levado um tiro. Ele não pode sair com a mulher apaixonado assim, uma mulher grávida, com a barriga grande, já 8 meses de gravidez, e virar um bandido no meio e dar um tiro na mulher e depois simular um assalto e tudo. Eu acho que o muito mais parecido com a verdade, mais verossímil, é a história que ele contou. O sujeito não vira bandido em 10 minutos. Então, meus queridos e queridas, o que vocês acharam desse caso? Horrível, né? Veja bem, um delegado de polícia bambambam, inteligentíssimo, esperto, promotor de justiça bambambam, inteligentíssimo, esperto. Né? Condenou muita gente, essa coisa de que ele era ameaçado e não levava em conta, que ele condenou muita gente, isso não é verdade, a não ser que ele tivesse condenado pessoas, que ele estivesse envolvido também com facções criminosas, que ele não cumpriu o acordo, aí sim, senão não. Juiz não morre fácil, delegado, promotor, a não ser que eles estejam envolvidos com os criminosos, aí sim, porque os próprios criminosos sabem que eles estão cumprindo o papel deles. Senão todos os juízes teriam que absolver, né, os bandidos e assim por diante. Então não é assim que funciona, não. Isso ele jogou para dizer que a esposa foi executada por vingança. Então ele seria o executado por vingança, não é verdade? Ele estava no carro junto. Então assim, é claro que o pai vai defender e tal. A única coisa que eu vou retificar aí, que eu tenho um adendo aí de uma informação, que eu fui a fundo saber tudo isso, é que ele não se apresentou espontaneamente, tá? Na verdade, a delegada que o recebeu, ela relatou que ele havia se apresentado espontaneamente, porque ele conhecia essa delegada. Então, aí vem o poder de sedução dele, né? Como eu falo, sedução, ela não é de cunho íntimo, de um homem, de uma mulher ou de pessoas do mesmo sexo. Não, a sedução é seduzir a pessoa, é convencer a pessoa a fazer o que você quer. Isso é muito natural dos narcisistas, também dos psicopatas. Eles conseguem. Eles convencem as pessoas, um povo todo até. Então ela relatou isso. E por quê? Porque lá na frente, na pena que ele ia levar, né, na somatória, iria ser descontado, porque a lei diz que quem se apresenta espontaneamente, há diminuição de pena. Outra coisa, que naquela época, então vocês vão dizer, poxa, mas ele só cumpriu 3 anos e agora ficou livre? Sim, primeiramente, eu queria falar do tribunal do júri. Ele não foi julgado pelo tribunal do júri pela prerrogativa de ele ainda naquela época era órgão do Ministério Público. Houve um processo para ele ser retirado do Ministério Público, certo? Ser demitido. Então, antes disso, inclusive, ele recebe o salário como promotor. Pasmem vocês. É assim que funciona. Então, até 2006, ele ainda recebeu do Ministério Público, porque foi a época que ele foi desligado totalmente. Por isso que depois ficou sem dinheiro, por isso que antes ele morava em condomínio de luxo, lá em Floripa, olha que delícia, né? Voando de asa delta, com namorada, que trabalha no shopping, numa loja de grife, né? Com certeza aí, ó, esbanjando o dinheiro que na verdade é estadual, é nosso,
e sendo um criminoso. Enfim, o que eu queria dizer para vocês, que aí, no caso, imagina só, a família talvez quisesse acreditar nele em memória da falecida. Por quê? Porque, claro, para ela estar grávida de outra pessoa, ela o traiu, não tenha dúvida. Então, isso ficaria mal para a família talvez quis sustentar isso. Acho que no início não. Acho que no início, realmente, a sogra, o sogro acreditavam nele, piamente, porque ele a tratava muito bem, a esposa e também seus pais. Então, ele não levantava qualquer suspeita. Mas, com certeza, ele deve ter descoberto da traição. Justamente pela profissão dele, ele teria como colocar um detetive, alguma coisa assim. Então, acredito que o apoio da família foi por isso. Porque aí, pelo visto, não teve interesse de cunho patrimonial do Igor. Talvez ele até pudesse ter um seguro de vida dela, alguma coisa assim e tal. Mas isso não tive acesso aos autos, claro, eu não sei. Mas vejam bem, naquela época ainda não existia a lei Glória Pérez, né? Que colocava o homicídio, nem se chamava feminicídio, o homicídio como crime hediondo, não se colocava. Então, existiam, na verdade, mais benefícios para o réu do que ainda existe hoje, apesar que hoje é muito falho. Outra coisa muito falha da lei era que, se o réu fugisse, contaria o tempo de pena. Justamente por isso ele não respondeu pelo aborto da criança. Por quê? Porque passou o tempo de prescrição, prescreveu o crime. Então, depois houve a reforma do Código Penal, apesar que muito falha, mas que primeiro a pessoa deveria ser capturada, ela devia estar presa para começar a contar o tempo de prescrição. Então, já melhorou um pouco nisso aí, tá certo? Então, ali ele já entrou para a cadeia no regime semiaberto, pelo tempo de contagem da pena dele. Então, ele ficou 3 anos dormindo na cadeia de Tremembé, lá onde os Nardoni, lá, né? Tanto a Jatobá como a Nardoni também lá, Elise Matsunaga, Suzane von Richthofen, todos lá, família maravilhosa, todos eles em Tremembé, né? E ele saía durante o dia para estudar ou trabalhar, né? Que alguém poderia também assinar uma carteira para ele, do jeito que ele é sedutor, né? Ele consegue com que as pessoas façam para ele. E isso é uma característica, volto a dizer, do narcisista, perverso e psicopata. Imagina só, se toda traição que as pessoas descobrissem, viraria morte, viraria evento morte, execução. Poxa, não teria cadeia e não teria cemitério, né? Fala a verdade. Porque é difícil, né? Alguém ser, ainda mais nos dias de hoje, fiéis assim. Então, não é desse jeito que se resolve. Se resolve que vai embora. Faça a malinha e vai embora. Que se prove depois, ou peça o exame de DNA, já era possível fazer na barriguinha da mamãe o exame de DNA da criança. E não executar. Então, ele tinha a certeza disso. Quer dizer, como ele tinha certeza se não ter feito o exame de DNA da criança? Isso nem foi contado contra ele justamente pela prescrição do crime. Então, para que a promotora, no caso, o acusaria? E olha que a promotora é colega dele, hein? De profissão. E olha bem, uma mulher, eu falo, lógico que promotores homens também são bons, ótimos, mas a mulher ela tem mais sensibilidade, né? Principalmente num caso assim de feminicídio. Então, isso não vai fazer com que a mulher volte, mas já é um alento. E, infelizmente, no caso dele, a justiça mesmo, vamos dizer,
Não foi feita. Uma outra coisa, o pai até hoje luta para anular a sentença do filho. E vocês sabem por quê? Mesmo que ele já cumpriu toda a pena, tá? Dentro do tempo que ele ficou desaparecido, quase 9 anos, 8 anos e meio, olha que injustiça. E ainda ganhando, né? O salário do promotor é mole. Então, veja bem, por que que o pai quer fazer isso? Porque se ele consegue, que com certeza não vai conseguir, mas se ele consegue anular essa sentença, mesmo que o filho cumpriu tudo, ele ainda pede indenização para o Estado, tá? E olha que é uma indenização milionária. E pede a volta do filho, a reintegração no quadro do Ministério Público, ou ele pode prestar outros exames públicos, concursos, na verdade, para ser aprovado para uma outra função. O Procurador-Geral do Estado, ele é inteligente, ele consegue passar. Então, veja, e o pior de tudo isso, na minha opinião, que ele disse o quê? Deus é quem sabe. Deus é quem sabe se eu tenho que cumprir a pena, colocando Deus. Como eles colocam Deus? E vou dizer para vocês. A primeira coisa que fazem é começar a falar em Deus. Se não falava antes, se não acreditava em Deus, acredita agora. Muitas vezes, quando o bandido é capturado, ele já pede para a família entregar uma Bíblia na mão dele. Ele já vai na delegacia, já com a Bíblia debaixo do braço, do sovaco, tá? Ele vai com a Bíblia lá embaixo dizendo que ele é crente, que ele é isso, que é aquilo. Não cola mais isso. Mas pro povo, sim, o povo é bonzinho. O povo parece que gosta de ser enganado. Me desculpa. Ainda mais se tem cara de bonzinho. Viu a carinha dele? Ele tem cara de mal? Ele não tem cara de mal. E isso acontece muito, viu? Tem um outro promotor, Thales, se vocês quiserem eu trago o caso para vocês, que baleou um rapaz numa rave, 2 rapazes, na verdade. Um faleceu na hora e o outro não. Era promotor de justiça, estava em época de período probatório, fazia 1 ano e meio que ele era promotor. Também tem um caso de um delegado que matou a esposa, que era juíza. Isso aconteceu não faz muito tempo, tá? E depois ele tirou a própria vida. Ele tinha problemas psiquiátricos graves. Esse tinha problemas psiquiátricos, mas também tem que ver qual a origem. Muitas vezes é provocado, porque infelizmente existe muita gente que usa droga. Não importa a profissão que a pessoa tenha. O que tem de médico que usa droga, gente? Faculdade de medicina, estudantes, claro que não são todos, né? E nem a grande maioria, mas uma grande parte usam drogas, muito, e mesmo depois de formados. Anestesistas, pessoas que têm acesso muito fácil. Infelizmente, e nós estamos nas mãos dessas pessoas. Também queria contar mais só um caso rapidinho. Você vê como estudantes de direito praticam crime contra os pais, né? A Suzane, se vocês lembram e querem também que eu traga, o crime da Rua Cuba, em São Paulo, também estudando direito. Muitos são estudantes de direito. Aí fala, nossa, então a tendência, né? Os advogados têm tendência a ser criminosos. Não, muitas vezes eles procuram essa área exatamente para praticar o crime perfeito. É muito disso. Olha, veja bem, juízes, é claro também que não é a maioria, mas muito, uma parte grande. 2, 3, 4 casamentos são pessoas difíceis de lidar. A maioria dessas pessoas que são difíceis de lidar são narcisistas. Não são psicopatas e criminosos, assassinos, prováveis assassinos, mas são narcisistas. E eu conheço o caso de um juiz, até ele me deu aulas na faculdade um período curto, que ele tinha uma esposa muito bonita, 2 filhos, um de 10 e um de 8, e um dia, na briga com a esposa, não era um bom marido, né? Era o ditador da casa, era o narcisista, tinha que ser do jeito dele, assim como ele sempre maltratou advogados. E uma vez eu tive um entrave com ele.
tive um entrave, eu com 1 ano de advogada, tá? E peitei o homem, porque eu queria ser respeitada. E ele fazia isso com todo mundo. Então, o fórum todo veio me parabenizar, mas eu não fiz por isso, claro. Eu fiz porque eu sei dos meus direitos e da minha posição ali dentro da sala de audiência. E todo advogado deveria fazer igual. Não a fim de briga, a gente tem que buscar paz, mas existem coisas que passam 1, 2, 3 vezes, não dá. Se vocês quiserem, um dia eu venho, faço um podcast e conto esse caso para vocês. Bom, o que aconteceu? Até depois falaram, tem a dó dele, ele foi traído pela mulher. Aí me contaram a história. Este homem brigou com a mulher e um dos filhos era grudado praticamente 24 horas com ele. E ele disse para a mulher, pois eu vou tirar meus filhos de você. Fique sabendo disso, tá? Eu vou tirar meus filhos de você. Aí ela respondeu, seus filhos? Eles não são seus filhos. Aí o homem, né? Meu Deus, aí ele fez exame de DNA, realmente os filhos não eram dele. E parece até uma história de contos, né? Mas é verdade. E aí ele retirou o nome dos filhos e aquele menino que era tão grudado nele, ele nunca mais quis ver. Então aí eu separo muito as coisas. Porque o menino não era filho biológico dele, principalmente um, que era bem grudado, mas ele tinha que fazer o afastamento do menino aos poucos. O menino só tinha 8 anos. Então, onde vem o bom senso? Onde vem a lei divina em cima disso? Porque se a mãe foi errada, o filho não tem culpa. Se o filho foi fruto de um pecado, né, de uma imoralidade, a criança não tem culpa. Eu gosto de separar bem isso. Mesma coisa, caso de paternidade. Ela fez isso, ela me enganou, engravidou. O filho é seu, a criança não tem culpa. A gente tem que ser coerente. Procurar ser justo, porque não existe um justo na Terra, mas procurar fazer o melhor. Então, aí no caso do Igor, com certeza, você viu que aí relata que ele frequentava festas e, claro, ainda festas do tempo que ele morava em Atibaia, no mesmo condomínio e tal. Claro que as pessoas sabiam quem ele era. E ninguém o entregou, justamente pelo poder sedutor dele. Ele consegue até convencer o pai. Veja que o pai pediu para ele se entregar, que ele já poderia ter cumprido a pena, tal. Ele não se entregou, ele não fez, lógico que não. Você acha que um psicopata narcisista vai cumprir o desejo de alguém? Nem do pai, que é especialista criminal, do irmão, não. Então, vocês viram que tentaram colocar alguém, pagar, inclusive depois eu pesquisei também, quiseram pagar para um... Aliás, esse recluso, preso, que eles pagaram, que iam pagar pelo menos, eles convenceram a esposa dele, deram dinheiro para a esposa, para que ela fosse, no dia da visita, pedir para ele fazer uma carta dizendo que foi ele quem havia matado a moça. E daí prometeram defesa para ele, um monte de coisa, e ele topou. E durante as investigações, tudo isso foi descoberto. Então, assim, o crime da Rua Cuba, por exemplo, ele foi encoberto. Isso aí a gente tem que falar num outro vídeo, senão não tem condições, Então, existem, não que seja perfeito. E outra, tá? E o rapaz lá da Rua Cuba é advogado, há muitos anos aconteceu isso, Mas é muito interessante. Então, se vocês gostam do tipo do tema, vocês escrevam aqui. Se vocês conhecem casos semelhantes a esse, também comentem aqui, tá bom? E a gente tem que ficar esperta, porque quem imaginava, como o Dr. Márcio diz ali, como é uma pessoa de bem, em 10 minutos ele é bandido? Ele comete um crime que na época não era hediondo, mas hoje seria hediondo, um feminicídio? Então, quem conhece essa cabeça? Então, muito cuidado com relacionamentos rápidos,
do conhecimento, a pessoa prometer muita coisa, porque o psicopata e o narcisista promete. Obrigada por assistir, fiquem com Deus e tchau, tchau!